agora eu vou falar sobre outra entrada, conversar com a professora de Segurança e Política Internacional, a Daniele Aires. Boa tarde, professora, bem-vinda. Eu queria falar com a senhora sobre a outra entrada, que é a incursão por terra pelo norte de Israel. E nós vimos também, eu queria adicionar isso, nós vimos também Israel nos últimos dias posicionar tanques e pessoal também no norte de Israel, na fronteira com o Líbano. Eu queria que a senhora nos trouxesse uma leitura disso. Que tipo de estratégia a gente está acompanhando agora? Porque são 2 semanas de guerra, pelo menos há 7 dias a gente está falando de incursão iminente de Israel por terra na faixa de Gaza. Nada aconteceu, mas agora com esses tanques posicionados ao norte, a gente já pode fazer alguma leitura dessa incursão? Olá, Luciana. Boa tarde. Obrigada pelo convite para estar aqui. Acho que Israel, nós podemos ver algumas análises sobre essa questão. A primeira delas é que Israel está pronta para invadir o território de Gaza do ponto de vista logístico e dos recursos militares no território. Esse deslocamento dos seus tanques e também do seu efetivo militar para a fronteira mostra que há uma clara predisposição e uma clara estratégia de fazer uma incursão terrestre ao território de Gaza. O que impede essa incursão hoje? 2 questões, ao meu ver. A primeira delas, a necessidade de garantir um mínimo de cuidado e isenção para não atingir os civis que estão em território palestino. E para isso precisaria a criação de um corredor humanitário, e para que se criasse o corredor humanitário, o Egito e Israel precisam chegar a um acordo sobre as suas demandas para a criação e abertura da passagem de Rafah. Isso não está acontecendo, vocês bem noticiaram agora, todo dia há uma esperança de que se abra, e todo dia há algum empecilho, algum obstáculo posto por um lado ou por outro, e a passagem não se abre. O segundo empecilho, ou seja, o segundo problema que faz com que essa incursão por terra de alguma forma ainda não tenha ocorrido é toda a problemática da legitimidade internacional pela qual Israel está sendo posta em dúvida a sua resposta hoje ao território palestino, visto a violência que atinge os civis no território. Então, fazer uma incursão por terra que pode causar danos tanto para o exército de Israel, porque vai lutar numa guerra diferente, é uma guerra de guerrilha, é uma guerra onde são pequenas vielas, túneis, prédios e becos, e onde o Hamas tem, de alguma forma, o domínio da situação e já pode ter preparado várias emboscadas, ou seja, tem um dano ao seu exército, vai ter mortes, com certeza, se fizer essa incursão. Também tem a dificuldade de conseguir entrar nesse território sem causar danos aos civis palestinos, visto toda a dificuldade de deslocamento e da questão humanitária que a gente assiste nesse momento. Então, essa incursão sofre hoje, do ponto de vista prático, geopolítico, esse problema. Mas a gente viu hoje pela manhã, no parlamento de Israel, um pronunciamento de supostas 3 etapas do processo, que o ministro da Defesa expressou aos outros políticos de Israel, que seria uma primeira etapa de ataques aéreos e também teria uma incursão por terra, depois que fosse possível, uma segunda etapa de resistência no território, de entrada no território de Gaza e resistência, ataque aos bolsões de resistência, e uma terceira etapa que seria uma reconstrução do território de Gaza a partir de um novo sistema de segurança pensado por Israel. Isso mostra que tem uma intencionalidade clara de entrar por terra, mas que ainda há muitos pontos a se resolver. Mas parece que é um primeiro caminho para a gente imaginar o que vai acontecer depois que Israel entrar e, porventura, vir de fato a neutralizar e a eliminar todo o Hamas do território de Gaza. Ô, professora, a gente nem precisa ser muito especialista para entender que é óbvio que Israel não vai avisar o dia que vai entrar por terra, vai fazer incursão. Nenhum país vai avisar, obviamente. Mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e essa guerra é uma guerra também de muitas divulgações de imagens, e aí cada vez a gente faz uma leitura. Disse há poucos dias a um soldado, e Israel divulgou essa imagem, ele falando: você está pronto para a próxima etapa? Falando para um soldado. O que ele tenta fazer com isso, então? Está falando mais para o público interno? Está dando recado para o Hamas? O que está acontecendo exatamente?
Então, Luciana, a gente agora na pergunta anterior falou dos problemas da evasão do ponto de vista internacional e do território. Mas, obviamente, que também tem um outro ponto de vista, que é o ponto de vista interno, né? Dentro da sociedade de Israel e o custo que isso tem para essa incursão. O Benjamin Netanyahu está sendo considerado o grande responsável pelos ataques que aconteceram no dia 7. Não por ter ele perpetrado, óbvio que não, mas por ter tido muitas falhas e por causa da sua própria política em relação a Gaza e em relação à situação palestina como um todo. Então, ele conseguiu angariar no curto prazo um apoio para fazer uma contraofensiva, porque obviamente é preciso reconstruir a segurança no território de Israel, mas é preciso manter a vontade, uma certa esperança de que essa incursão tenha algum resultado. E isso, obviamente, ganha respaldo quando a sociedade o apoia. Então tem muito a ver também com uma certa política e um certo aviso interno de que nós estamos preparados e nós estamos planejando, temos tudo planejado com os passos que daremos em cada etapa. Não é só um ataque e contra-ataque sem que estejamos preparados do ponto de vista estratégico para ter etapas do processo bem desenhadas. Porque essas etapas do processo bem desenhadas dão alguma segurança também internamente à sociedade de Israel, para não parecer que é só uma guerra infinita, enquanto você fica atacando Gaza e o Hamas responde e nunca saímos desse ponto e obviamente a tensão não desescala, a sensação de segurança não diminui. E aí, obviamente, a sociedade começa a querer uma mudança, um outro tipo de abordagem. Né? Então tem muito a ver com isso também, esse discurso de Benjamin Netanyahu, e óbvio, há um certo populismo que é típico da sua característica política no território de Israel, à frente do governo de Israel.